Olá pessoal, muito boa noite. Chegando aqui para a nossa live tradicional de segunda-feira. Aliás, eu nem abriria essa live hoje, desde quinta-feira que eu estou com a saúde um pouco debilitada. Ontem não fizemos, inclusive, o nosso culto online. Hoje não atendi aos meus pacientes e agradeço a compreensão deles. Mas agora, no finalzinho da tarde, eu comecei a sentir uma melhora e decidi há pouco que não deixaria de fazer esta live, mesmo porque o assunto que eu quero trazer é muito importante e a gente não poderia permitir que uma oportunidade como esta fosse desperdiçada. Então, antes de trazer o assunto, eu gostaria de contar com a sua companhia até o minuto derradeiro da live, mas também contar com a sua divulgação. Vamos dar uma alavancada aqui na audiência e é tão simples, gente. É só clicar aí no aviãozinho, no rodapé da transmissão e quando aparecer na sua tela seus contatos, sai clicando geral, porque todos são bem-vindos à live desta noite. Bem, vamos direto ao assunto. Vocês sabem, nós estamos na semana em que se celebra a paixão de Cristo e a sua ressurreição. Nesta semana, além da crucificação de Jesus, algo muito importante aconteceu. E eu quero traçar aqui um paralelo entre como Jesus reagiu diante da iminência da morte e como reagiu um rei do Velho Testamento, um dos mais importantes reis de Judá, chamado Ezequias. Você sabia que a nossa salvação, ela se deve a uma oração não atendida? Isso mesmo. A nossa salvação, estou falando agora dentro de uma perspectiva estritamente cristã, ok? A nossa salvação se deve a uma oração não atendida. Quem fez esta oração? O próprio Cristo. Na véspera da sua crucificação, Jesus estava num jardim chamado Getsemane. E ali, ele suplicou ao Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Você já imaginou se Deus houvesse atendido a oração de Jesus? Para nós cristãos, a morte de Cristo teve caráter vicário. Não foi um improviso dentro da história, não foi um acidente e não foi simplesmente resultante de uma conspiração política e religiosa. Deus poderia muito bem ter intervindo ou ter intervido. Deus poderia ter impedido que o seu filho fosse entregue para ser crucificado, mas não o fez. Agora veja, no livro de Isaías, nós lemos o relato de um rei que recebeu a visita inusitada de um profeta, o profeta Isaías, que lhe disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que o rei Ezequias fez ao receber do profeta o anúncio da sua morte? O texto diz que o rei Ezequias virou o rosto para a parede e começou a chorar e a clamar e a cobrar de Deus.
Ele disse: Senhor, eu tenho sido justo, eu tenho feito as coisas certas, então eu quero que, com base nas minhas boas obras, o Senhor reverta isso. Eu não quero morrer. E quando o profeta Isaías já estava no pátio do palácio, Deus veio a ele e disse: volta lá e diga ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e lhe acrescentei 15 anos de vida. Olha que interessante. Imagine você, depois de ter ouvido dos lábios do médico que você teria alguns dias, de repente você tem essa situação revertida e ouve do mesmo médico que você ainda vai viver muitos anos. Para quem estava prestes a morrer, 15 anos de gurja, ora, não era qualquer coisa. Pois então, naqueles mesmos dias, Ezequias recebeu a visita dos embaixadores da Babilônia. A Babilônia, que naquele momento ainda não era um grande império, ainda não era a capital do Império Assírio. Era uma cidade que estava crescendo, mas não se constituía ainda um império que inspirasse ameaças ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém. E quando esses embaixadores da Babilônia chegaram ao palácio de Ezequias, o que Ezequias fez? Lhes abriu todos os cômodos do palácio, mostrando o lugar onde as suas armas eram guardadas, os seus tesouros, mostrou tudo. Quando esses embaixadores se foram, aquele mesmo profeta retornou e perguntou ao rei Ezequias: quem eram aqueles homens? E Ezequias disse: não tem com que se preocupar, eram embaixadores aí de uma cidade, deixa eu ver se eu lembro o nome. Sim, Babilônia, uma cidade muito longe daqui. E o profeta perguntou: e o que você mostrou a eles? Eu mostrei tudo. Mostrei onde eu guardava minhas armas, mostrei meus tesouros, mostrei cada cômodo do palácio. E Isaías diz: pois então, este mesmo império, que lá na frente vai se tornar vultuoso, vai voltar. E vai levar cativos os seus descendentes. E vai tomar e destruir esta cidade. Qual foi a reação de Ezequias? Ele perguntou: quando é mesmo que isso vai acontecer? Nos dias dos meus descendentes? Eu nem vou estar mais aqui. Por que eu vou me preocupar com isso? Problema deles. Agora, nos meus dias haverá paz? Porque se haverá paz nos meus dias, está de bom tamanho, estou satisfeito. Reparem, pouco antes, ao receber a notícia de que morreria, de uma doença, inclusive, né? De forma natural, ele não morreria na guerra, ele não seria vítima de uma conspiração, ele morreria de uma enfermidade. Mas quando ele recebeu a notícia, ele virou o rosto para a parede, ele chorou, ele clamou, até que aquela sentença foi revertida. E Deus lhe deu 15 anos. Agora, recebendo a notícia de que os seus descendentes seriam levados cativos para a Babilônia, de que a cidade de Jerusalém seria destruída, qual deveria ter sido sua reação? Ele não deveria ter clamado até de maneira mais intensa do que clamou pela sua própria vida? Porém, ele só se importava consigo. É interessante porque geralmente Ezequias é contado entre os mocinhos.
do Velho Testamento. É considerado até o melhor rei que teve em Judá depois da dupla Davi e Salomão, seu filho. Poucos percebem o quão egoísta Ezequias foi na sua postura. Deus respondeu sua oração? Respondeu. Deus lhe acrescentou anos de vida? Acrescentou. Mas você sabe qual foi o custo disso? Depois de ter recebido de Deus os 15 anos a mais, Ezequias teve um filho chamado Manassés, que foi talvez o pior rei que Judá teve em todos os tempos. Isso quer dizer que se a sua oração não houvesse sido respondida, se ele de fato houvesse morrido naqueles dias, Judá não teria enfrentado tudo o que enfrentou. Agora perceba a diferença gritante entre Ezequias e Jesus. Em João capítulo 13, depois você lê, que é uma passagem muito interessante, diz que Jesus, sabendo que os seus dias estavam terminando, ele se levantou da mesa, pegou uma bacia d'água, juntamente com uma toalha, despiu-se, enrolou-se na toalha, ajoelhou-se e se pôs a lavar os pés de todos os seus discípulos. O texto diz que, havendo-os amado, amou-os até o fim. Como você reagiria se soubesse que lhe restam poucos dias? Como você aproveitaria o último mês de vida? Vamos falar de mês, 30 dias. O que você ainda não fez e que faria antes que os seus dias terminassem? O fato é que nós não temos como afirmar o tempo de vida que nos resta. Podemos viver mais 1 ano, 10 anos, 50 anos. Ninguém pode assinar um termo dizendo tenho umas 24 horas, não sei. E como é que temos aproveitado esse tempo? Jesus estava às vésperas da sua morte. Os discípulos já tinham ouvido dele tudo o que tinham para ouvir, mas agora eles precisavam de algo mais eloquente do que palavras, de um gesto que ficasse gravado na consciência deles. Quando Jesus acabou de lavar os seus pés, Jesus disse: vocês viram o que eu fiz? Pois é o que vocês devem fazer uns com os outros. O que significa esse lavar os pés? Naquela época, quem lavava os pés era o menor da casa. Era o criado, era o servo. E era um sinal de boas-vindas aos visitantes, que geralmente percorriam longas jornadas, chegavam com os pés cansados. E não era o anfitrião, o dono da casa, que lavava os seus pés, era o criado. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: a melhor maneira de aproveitar esta vida é servindo. Não há, queridos, gesto de amor mais eloquente do que o serviço. Nós estamos tão voltados para nós mesmos, tão ensimesmados, que nós achamos que a melhor maneira de aproveitar o tempo que temos é buscando cada vez mais prazer, posse, prestígio, poder, e tudo regado a muita pressa. É para ontem.
Como se estas coisas é que conferissem sentido à nossa existência. Não é. Todas essas coisas passam. O poder é ilusório, o prazer é efêmero. O prestígio, a fama é fugaz. Quem hoje é aclamado, amanhã é vaiado. Nós estamos mais preocupados com aproveitar a vida que temos. Nós não estamos preocupados com quem vem depois de nós. Nós agimos como Ezequias. Até na maneira como lidamos com os recursos naturais. Quando a gente assiste a uma reportagem dizendo que, digamos, em 50 anos vai faltar água potável no mundo, a gente calcula, em 50 anos eu não estou mais aqui. Você e seus filhos estarão? E seus netos estarão? Jesus disse que o mais importante mandamento é amar ao próximo. E quando ele diz próximo, ele não está se referindo apenas à proximidade geográfica. Ele não está se referindo apenas àquele com quem dividimos um domicílio. O próximo também é o que vem depois. O próximo. É claro que Deus está atento às nossas necessidades. É claro que Deus é poderoso para atender às nossas súplicas. O apóstolo São Paulo vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Só que Deus não está comprometido exclusivamente com o nosso bem-estar pessoal. Deus está comprometido com o mundo. Deus almeja um mundo mais justo. E cada geração tem uma missão a cumprir. Eu quero deixar para os meus filhos um mundo melhor do que aquele que eu recebi dos meus pais. Mas eu também tenho o dever de deixar para o meu mundo filhos melhores do que eu. Como isso será possível? Se eu insisto em viver debaixo de uma perspectiva que não consegue alcançar outros além de mim mesmo, outras gerações além da minha. Eu costumo dizer que a vida coloca diante de nós uma bacia d'água. E cabe a nós escolher agir como Pilatos, que lavou as suas mãos, ou agir como Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. O gesto de Pilatos entrou para a história como de alguém que tira o corpo fora, que se exime da responsabilidade, que diz, não é problema meu. Agora, o gesto de Jesus entrou para a história como de alguém que toma para si a responsabilidade de servir aos seus. E eu quero, nesta noite, deixar aqui um desafio. Faça da sua existência uma declaração de amor a Deus. E não há outra maneira de declarar seu amor a Deus que não seja no serviço que você presta ao seu semelhante. Quando você acolhe, quando você
coloca os seus talentos, coloca as suas aptidões a serviço da coletividade, você está dizendo a Deus: eu te amo. Essa semana eu compartilhei um vídeo de irmãos evangélicos que resolveram cantar dentro de um supermercado. Veja, quem sou eu para colocar em questão um gesto de louvor? Não é isso que eu questiono. Eu não questiono a legitimidade do gesto. Mas eu me pergunto se é isso que Deus requer de nós. Se as mãos que se levantam aos céus em louvor não forem as mesmas que se estendem ao próximo em amor, todo culto que prestarmos a Deus será nulo. Não terá qualquer serventia. Deus não se deixa enganar por aquilo que nossos lábios dizem. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Ele não se impressiona com as nossas canções, por mais belas que sejam. Deus escolheu ser amado no outro. Deus escolheu ser amado no diferente. Agora, cuidado com os embaixadores da Babilônia que vêm bater na sua porta. Cuidado antes de abrir, escancarar as portas dos cômodos da sua vida privada, porque você pode estar subestimando a ambição desses embaixadores da Babilônia. Não é para todo mundo que a gente abre a nossa vida. Mantenha alguns cômodos da sua vida reservados. Quando Jesus estava a caminho do Getsemane, onde ele fez aquela oração, se for possível, passa de mim esse cálice, Jesus só levou consigo 3 dos seus discípulos, os mais chegados, Pedro, Tiago e João. E ele confessou a eles: a minha alma está triste até a morte. Ele não disse isso aos 12, porque nem todos estavam preparados para ouvir. Ele não expôs o que estava no seu coração para a multidão. Ele se desabafou a um grupo seleto. Quantos amigos você tem? Com quantas pessoas você realmente pode contar? Para quem você pode se abrir? Eu digo, se abrir para aqueles que não usarão isso contra você depois. Mesmo aqueles que hoje são parte do seu círculo íntimo e que amanhã poderão não mais ser, talvez por terem se mudado, talvez por terem tomado outros rumos na vida, e ainda assim se manterão leais a você. Não usarão nada daquilo contra a sua vida, para te expor, para te prejudicar. O que mais tem por aí são embaixadores da Babilônia. Gente que sonda, que fica fazendo perguntinha, que quer saber da sua vida privada, como é que é no particular, como é que é a sua relação com a sua esposa, como é que você se relaciona com seus filhos, e só quer pescar algo para depois te difamar. E você quer saber o que realmente incomoda alguns? E eu não estou falando de inimigos declarados, não, porque é mais fácil lidar com inimigos declarados do que com amigos falsos. O que mais incomoda os amigos falsos não são seus defeitos.
Você tem, eu tenho, todos temos. Ninguém é perfeito. O que mais os incomoda são justamente as suas qualidades. Só que eles jamais vão dar o braço a torcer e chamar a atenção para o que você tem de melhor. Eles vão realçar as suas vicissitudes. Eles vão realçar aquilo que revela a sua humanidade. O que há de pior na sua humanidade. Porque todos nós, humanos, somos dotados de virtudes e vicissitudes. São inerentes à nossa condição. Nós carregamos resquícios de eras primitivas. Nós ainda trazemos em nós aquele ser animalesco que prezava pela sua sobrevivência mais do que por qualquer coisa. O altruísmo foi surgindo na raça humana na medida em que ela evoluía. Mas lá atrás, nós estávamos, cada um preocupado em preservar a si mesmo, a sua própria vida. Está aí Ezequias, como exemplo. Até nossas orações, muitas vezes, são egoístas. A gente está preocupado em se salvaguardar. Cristo, que representa um salto quântico na evolução da humanidade, nos conclama ao verdadeiro altruísmo. Não quer dizer que você não vá querer preservar a sua vida. Jesus clamou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. É claro que ele estava preocupado. Mas a oração não termina aí. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Em quem Jesus estava pensando? Nos que viriam depois. Ele sabia da importância da sua entrega em amor. Ele sabia o quanto a sua cruz representaria para todas as gerações de seres humanos a partir daí. Então, entre preservar a sua vida e se entregar por amor de todos, ele escolheu se entregar. Que a sua vida, meu irmão, minha irmã querida, possa ser guiada por esse altruísmo. Que você viva intensamente este amor. Este é o desafio que o Evangelho nos faz. Bem, antes de orar, para encerrar com chave de ouro o nosso encontro de hoje, eu quero aqui deixar um apelo. Esta semana é a semana de Páscoa, é a semana em que nós estaremos distribuindo as cestas básicas para as famílias cadastradas no projeto. Estaremos enviando recursos para o projeto Gramachinhos, que atende a 300 crianças por dia, lá em Jardim Gramacho, para o projeto UME, em Moçambique, na África, e estaremos distribuindo refeições. E este mês, por ser a Páscoa, refeições especiais para os nossos irmãos em situação de rua. Nós precisamos muito da sua contribuição. Nós não temos a quem recorrer. Nós não recebemos verbas governamentais e nem temos um interesse de recebê-las. Nós preferimos a mobilização dos nossos amigos, daqueles que acreditam na proposta do nosso ministério. Se você deseja nos ajudar, ajude-nos. Cada cesta básica custa em média R$150, mas toda ajuda conta. Toda ajuda conta. Então, se você puder, hoje ainda,
depositar ou fazer uma transferência bancária ou um Pix para o 21 99797 8135. 21 99797 8135. Sua ajuda vai chegar na melhor hora possível. Eu vou repetir: 21 99797 8135. Ou pelo PayPal de qualquer parte do mundo, hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por este momento que o Senhor nos concedeu de reflexão. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito nos ajude a encarar o desafio que esta palavra nos traz com responsabilidade. Que a bacia d'água que está colocada diante de nós seja usada para lavarmos os pés uns dos outros, para servirmos uns aos outros em amor e não para nos eximirmos da responsabilidade lavando as nossas mãos. Eu sei que esta consciência só o teu Espírito é capaz de gerar em nós através da tua palavra. E por isso é que eu rogo em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu a um trecho desta reflexão, eu quero lhe encorajar a assisti-la inteiramente. Já já ela estará postada no nosso perfil no Instagram. Deixe o seu comentário, o like, para que a plataforma entenda a importância desta live e a entregue ao maior número possível de pessoas. Se puder, marque alguém que precisa ouvir o que você acabou de ouvir. Domingo, às 19 horas, querendo Deus, nós estaremos de volta aqui pelo Instagram com o nosso culto, o culto do Ninho da Fênix. Que Deus abençoe a todos, tenha uma semana auspiciosa na presença de Deus e até domingo. Tchau, tchau, pessoal.